Líder nacional na produção de trigo, o Paraná é protagonista também na industrialização e participação de mercado. Tem muito espaço para crescer, mas enormes desafios no campo, na fábrica e na logística. Convidada de hoje, já no estúdio do Cidade Entrevista, estou recebendo Paloma Venturelli. Oi, Paloma, bom dia. Bem-vinda à vice-presidente do Sinditrigo Paraná. Ô, presidente, antes da gente falar do grande evento do semestre para a cadeia produtiva, para quem atua no setor, vamos fazer um diagnóstico do momento do trigo no Paraná? Como é que vai a produção de trigo no Paraná em relação ao cenário nacional? Nós tivemos uma grande perda na safra de 2023, então teve uma quebra ali por condições climáticas, tinha tudo para ser uma super safra e aí fomos surpreendidos com chuva, com seca, então a gente teve uma quebra na produção e na qualidade dessa produção. Embora o Paraná ainda seja o estado maior produtor de trigo, competindo ali com o Rio Grande do Sul do Brasil. Quanto de trigo a gente produz, presidente? No Paraná foi 3 milhões e 800 toneladas. Isso é pouco? Isso é razoável? Não é suficiente, Tá. Poderia ter muito mais. A questão é que muito desse trigo veio com uma qualidade inferior. Por conta do excesso de chuva. Exato. A planta não desenvolveu como deveria, né? Judiou, aliás, castigou toda a cadeia do agro, né? Presidente, quanto é que a gente consome de trigo hoje no Brasil? No Brasil, cerca de 12 milhões de toneladas. Nossa, então a gente tem uma defasagem aí de 9 milhões de toneladas, é isso? Não, aí se a gente somar Rio Grande do Sul, entendi. os demais, deu cerca de 8 milhões e meio de toneladas produzidas no ano passado, mas a nossa necessidade é maior. Porque ainda aí tem trigo para semente, trigo para ração, então a gente tem uma dependência muito grande no Brasil do mercado internacional. Quanto do nosso trigo vai para panificação, presidente? 50% mais ou menos do que a gente moe hoje, a farinha moída, vai para a panificação. A farinha de trigo é a base da nossa cadeia alimentar, né? Sem dúvida. Cerca de 20%. E o pãozinho é o que não pode faltar. E o que a gente não produz, a gente segue comprando de fora. Compra o trigo de fora, principalmente da Argentina, é o nosso maior fornecedor. Mas também recebemos trigo dos Estados Unidos, Canadá, Rússia. Aí tem uma oportunidade para o trigo brasileiro, não tem? Com certeza. Inclusive, no ano passado, o Brasil exportou bastante trigo. É mesmo? Para países da África, África do Sul. Teve, assim, algumas linhas novas de exportação muito legais. Espera lá, me ajuda a entender essa equação. A gente não produz o suficiente para o mercado interno. A gente compra, mas a gente exporta... Porque, às vezes, o mercado lá fora está mais atrativo para exportação. Entendi. E tem um detalhe, o Brasil é muito grande, né? Então, os moinhos que estão no Nordeste, no Norte e Nordeste, fica muito mais viável importar o trigo do que mandar via rodoviária. Perfeito. Fica inviável, né? A logística para levar o trigo daqui até lá em cima, né? Exato. E eles importam. Tem questão tributária também, então eles importam. O trigo paranaense também está nesse grupo dos que exportam ou não? Foi exportado, sim, trigo do Paraná, não muito, mas também teve uma leva de trigos exportados pelas cooperativas. Para quais mercados a gente está vendendo? Presidente? Olha, eu não tenho certeza, mas eu acredito que mais os países da África do Sul mesmo. Ok. Ô, presidente, vamos olhar para a produção. A gente tem feito avanços no sentido de produzir mais trigo. A senhora entende que a gente vai chegar ao momento em que nós vamos zerar essa dependência do trigo externo ou não? Eu acredito que vai haver uma equalização do que se produz, do que se importa e se exporta. Porque, como eu comentei, para o norte não faz sentido essa produção. Como hoje ainda não é possível essa produção em grande escala, no norte e nordeste, então eu acho que vai haver uma equalização. Mas o sul ainda tem muito para avançar. No trigo sul, centro-oeste, a gente vê produções sensacionais no centro-oeste, tem trigo na Bahia já. Então, tem aí grandes possibilidades e a tecnologia tem evoluído muito para novas sementes, novas cultivares, com grande produtividade, qualidade, resistência. Eu posso definir que é difícil produzir trigo? Pode. Por que é difícil produzir? Porque ele é mais sensível. Ele além de ser um cultivar mais sensível, depende muito da performance, da qualidade daquela semente.
Então, tem qualidades que vão muito bem para panificação, algumas são adaptadas apenas para biscoitos, outras têm umas características muito fracas. Então, a gente precisa de um trigo mais forte, mais robusto. Na semana passada, o chefe-geral da Embrapa, o Alexandre Nepomuceno, me disse que a gente tem avançado muito na pesquisa para desenvolver uma variedade de trigo que possa ser plantada em outras regiões do país, e não necessariamente no sul. E aí tem relação com o clima. Isso. Vai bem esse campo da pesquisa, presidente? Vai muito bem, tem avançado bastante nos últimos anos e a gente tem visto com olhos promissores ali. A gente está falando para 274 municípios paranaenses. Tem muita gente plantando trigo nessa nossa área de cobertura, norte, norte novo, noroeste do Paraná? Tem sim, tem bastante produtores de trigo e novos produtores que vêm apostando na semente, na liquidez que ela tem, na margem de rentabilidade que vem melhorando todos os anos. E com essas cultivares mais resistentes, dá um pouco mais de segurança para o produtor. Correto. Apostar no cereal. Presidente, a propósito de produção, o trigo compete com soja e milho. Ele compete com milho. Com milho, basicamente, por causa da estação, da época, né? Estação, compete muito com milho. O que também tira um pouco do interesse do produtor pelo trigo, em função dos cuidados que ele exige, e aí, em contrapartida do trigo... O milho é mais simples e mais fácil, o manuseio, e o trigo é um pouquinho mais complexo. Como é que a gente faz para incentivar o produtor a plantar trigo? É preço? Preço, eu acredito que sim, incentivos do governo para essa produção, né? Um seguro para a safra. Então, acho que tem mecanismos que o Brasil precisa desenvolver para buscar essa autossuficiência, né? A gente pode falar que é uma questão de segurança alimentar. Sem dúvida. Que no meio de um conflito, como aconteceu na guerra, é que nos acende a luz, e agora? Perfeito. Né? E se a gente ficar sem o trigo, ou se o que a gente produz não é suficiente para abastecer a nossa população? E pão e macarrão todo mundo come, né, presidente? Exatamente. É 20% da base da nossa alimentação. Perfeito. Então, a gente precisa mesmo. E, além do que, é um alimento saudável, rico em nutrientes e acessível para a população. Perfeito. Então, todo mundo tem condição de comprar ali um pacotinho de macarrão, de comprar um pão. Então, ele é um produto, é uma matéria-prima muito barata, a farinha de trigo. Perfeito. Presidente, como tem atuado o Sinditrigo Paraná, especificamente em relação a esses pontos de atenção? Subsídio, estímulo à produção, preço, garantia em caso de perdas da safra. Está no radar de vocês, claro. Né? Está no nosso radar, sim. Nós somos ligados também à Associação Brasileira da Indústria do Trigo, que é a Abitrigo. E a gente trabalha em conjunto ali para auxiliar e tentar contribuir para que o governo faça esses estímulos, né? E que olhe para essa parte do agro com mais carinho. Com mais atenção. Esse apoio tem vindo? O governo tem dado esse suporte que vocês esperam? Olha, eu acredito que no ano de 2023 foi um ano um pouco frustrante em relação a esse apoio e esses recursos do governo para esse incentivo. Mas ele tem olhado, sim, com mais atenção e com bons olhos. O estado do Paraná, especialmente, a gente pode dizer que é um estado que apoia o setor de trigo, né? Por ser um setor muito importante no estado. Então, a gente sente bastante esse apoio. Ok. Tem mais apoio, eu imagino, que ao produtor argentino do que o produtor paranaense e brasileiro receba, né, presidente? A Argentina é o grande produtor de trigo, né? Então, eles têm ali um mecanismo diferente. Agora, nos últimos anos, acho que a coisa ficou mais complicada. Mais equilibrada. Esperamos mais atuação do governo. Ô, presidente, vamos falar da atuação da indústria. Nós também somos uma referência em moagem, né? Na transformação dessa commodity em produto para consumo, né? Paraná é hoje o maior parque moageiro do Brasil. Então, nós temos mais de 60 indústrias. 60? 60 indústrias produzindo farinha de trigo. E cerca de 30% de toda a farinha que se produz no Brasil está aqui dentro do Paraná. E nós somos um grande exportador dessa farinha, né? Além de abastecer todo o mercado do Paraná, a gente abastece São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo. Então, essa farinha vai para outros estados. E é uma cadeia com tradição, né?
A empresa da sua família, o Moinho Globo, por exemplo, que está aqui em Sertanópolis, no norte do Paraná, caminha para 70 anos, né? 70 anos. 70 anos. São todas empresas consolidadas. Da perspectiva da indústria, qual é o momento, como é que a senhora definiria? 2024 está sendo um ano desafiador, Tá. por conta da questão da qualidade do trigo. Então, faz com que a gente precise trazer mais trigo argentino, para o Paraná, inclusive, para abastecer e garantir o padrão de qualidade das nossas empresas. Mas a gente está vendo com boas expectativas a possibilidade de ter uma safra, o tamanho de área plantada tão grande quanto ou similar à de 2023. Então, a gente vê que os produtores aí não estão tão desanimados, né? Então, a gente está olhando com otimismo para ter uma super safra em 2024. Assim esperamos. Ou seja, a indústria fica com um olho na máquina e outro na lavoura. Exatamente. Por onde entra o trigo que a gente importa? Paranaguá? Paranaguá. Alguma coisa entra aqui da fronteira do Paraguai, alguma coisa vem do Paraguai, mas a maioria é Paranaguá. Presidente, me fala do capítulo logística. Como é que anda a logística para receber o que vocês importam e para escoar a produção? Quais são os olhares da indústria para essa sequência? O porto de Paranaguá é um porto muito importante, né? Mas a gente vê que ele está ali com algumas limitações no seu fluxo, alguns gargalos, né, no fluxo. E aí, quando o trigo vai competir com soja ou com milho, ele é muito pequenininho ali, né, para competir com grandes cereais, soja e milho. Então, a gente entende que tem muito que o governo desenvolver no Porto de Paranaguá para aumentar as instalações e melhorar o fluxo, o recebimento e principalmente as exportações. O governo é sensível, o governo do Paraná é sensível a esse pleito, porque o Porto de Paranaguá é dos paranaenses, né? É do governo do Paraná. Mas aí eu entendo também que existem ali algumas barreiras ambientais. Sim. Na região ali de Paranaguá. Sem dúvida. Então, Esse é um capítulo à parte da confusão, né? Exato. O governo tem olhado, acredito que feito o seu papel, mas aí nós temos algumas barreiras ali de ordem naturais ali que são um pouco mais difíceis. Ô, presidente, deixa eu voltar o olhar para a indústria. A senhora citou, nós somos responsáveis por 60%, o Paraná, a indústria paranaense é responsável por 60%... 30%. Do que se produz no Brasil. Do que se produz no Brasil. E com um volume, 60 empresas no segmento. 60 empresas. 60 empresas no segmento. Que empregam muita gente, presidente. A indústria da moagem, ela é uma indústria que emprega muita gente ou ela está tecnologicamente avançada? Não está. A gente requer de muita mão de obra. Muita mão de obra mesmo. Então, a gente tem um parque de moagem de indústria grande, mas ainda não está totalmente automatizado. Está longe de estar automatizado. É mesmo? Então, os empregos para nós são muito importantes. E a gente vê como o Paraná se desenvolveu nos últimos anos e está com baixo índice de desemprego, a dificuldade que é a gente conseguir mão de obra. É mesmo? Aham. Para trabalhar especificamente nessa cadeia? Para trabalhar dentro da indústria. Faltam interessados ou falta mão de obra qualificada? Os dois. Eita! Principalmente olhando para essas novas gerações, né? Eles vêm com um perfil já diferente. Então, também é o nosso papel na indústria se adaptar para atrair essa mão de obra e nos adaptar a essas novas gerações. Chega a ser um apagão, presidente? Ou não. Não é tanto, né? Há setores da nossa indústria que estão vivendo um momento muito delicado. A indústria moveleira aqui de Arapongas não consegue mão de obra. A indústria do vestuário em Cianorte também tem problemas. A indústria da confecção de Apucarana também tem problemas. O problema de vocês não é tão grave quanto o deles, mas ainda assim falta mão de obra. Como é que o Sinditrigo atua, por exemplo, na formação dessa mão de obra? Tem política, tem parceria para formar, presidente? A gente tem uma grande parceria com a FIEP, né, Federação das Indústrias, o Senai, o SESI. Então, eles também apoiam nesse âmbito de qualificação de profissionais, de cursos, treinamentos, acesso. Tem, sim, bastante incentivo do Estado para isso. O presidente, a gente precisa de, obviamente, mão de obra para empregar pessoas, para gerar emprego e renda. A gente também precisa de uma atualização tecnológica do parque industrial? Com certeza. Com certeza. A gente vê muitos avanços em termos de moagem, aumento de produção, aumento da extração do grão, de qualidade da farinha produzida. Na parte de empacotamento, tem
moinhos já muito robotizados, totalmente automatizados. É algo que a gente olha lá na frente e pensa que é o sonho do moinho poder ser assim um dia. Ó, sentado nessa cadeira, o presidente da FIEP disse para a gente, alguns programas atrás, que uma parte da indústria paranaense, não a sua necessariamente, ainda está parada lá na década de 50 e que precisa de uma atualização tecnológica. Essa atualização tecnológica é algo que está no radar da sua indústria, do seu segmento? Sim, sim, com certeza. Acredito que todos estão olhando para isso, pensando não só na questão da mão de obra, mas também aumento da produtividade. Sermos mais produtivos, mais enxutos, mais ágeis, eficientes e rentabilizar melhor a empresa, né? Como a gente está ali no setor primário, farinha de trigo, a gente trabalha com commodity. Sem dúvida. Então, as margens da indústria são muito espremidas. Então, a gente tem que buscar essa competitividade. Ou seja, eficiência e volume. É. A farinha do Paraná vai principalmente para onde, presidente? Principalmente para o estado de São Paulo. O nosso vizinho aqui. Nosso vizinho. Ou seja, o que nos ajuda na logística de custo, né? Ajuda. A gente compete com a indústria de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, presidente? Compete também. O Rio Grande do Sul produz também muita farinha. Como o consumo lá é menor, eles mandam essa farinha toda para cima. Excluindo o Sul, que é tradição, o Sudeste também tem indústrias importantes? Tem. Daí nós temos grandes indústrias multinacionais, empresas com maior capacidade também. Ou seja, o que empresta peso à concorrência, né? Ok. Presidente, vamos fazer um intervalo rapidinho, porque na sequência a gente vai entender como será o grande evento do segmento que está marcado para o próximo dia 20, em março. O Cidade Entrevista com o Paloma Venturelli, vice-presidente do Sinditrigo Paraná, volta em 1 minuto. Até já. De volta com o Cidade Entrevista. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Conteúdo relevante para você começar o seu final de semana. Aqui no estúdio comigo está a empresária, a industrial Paloma Venturelli, que é vice-presidente do Sinditrigo Paraná. E, presidente, antes da gente partir para a pauta do Moa Trigo 360, o grande evento da indústria que está previsto agora para dia 20 de março, me permita esgotar um pouco mais o capítulo da infraestrutura. Você citou no bloco anterior, né, a necessidade do Porto de Paranaguá olhar com mais atenção para esse segmento. A gente ainda tem gargalos em relação ao escoamento, ferrovia, rodovia, mas tem o capítulo da armazenagem. É uma dor do setor também? Sem dúvida. É uma grande dor do setor e acho que hoje é uma grande dor no Brasil. Né? O Brasil é agro. E ter a possibilidade de armazéns novos, inclusive, né? Porque a gente tem uma armazenagem muito antiga, muito defasada em termos de estrutura, de infraestrutura, e com linhas de financiamento ou de incentivo por parte do governo, eu acho que é algo que o setor está latente e demandando. Não, mas, presidente, a gente teve um plano safra recorde ano passado. Não foi o suficiente para minimizar o problema? Não é o suficiente. E quando a gente vai para as linhas de financiamento, o apoio do governo, por exemplo, para construção de silos de armazenagem, eles ficam restritos hoje ali aos produtores, às cerealistas. É mesmo? Então, não olha para a indústria? A indústria não tem esse incentivo. Não tem esse subsídio? Não tem. E é caro, né? E é a grande interessada em ter armazéns para guardar a sua matéria-prima. Isso é um contrassenso, não é? Eu acredito que sim. Você precisa de uma linha de crédito para quem industrializa. Para a indústria. Obviamente. Porque é caro, né, presidente? É caro. A indústria tem condições de fazer esse investimento. Tem? Mas ela precisa ser competitiva, assim como as cerealistas. Sem dúvida. Ou como o produtor. Sem dúvida. Então, com o custo hoje do dinheiro no Brasil, né, com essas taxas de juros, fica inviável. A gente tendo ali uma linha, um subsídio do governo para aumentar a nossa infraestrutura no Brasil, creio que faria muita diferença. O Sinditrigo, enquanto entidade, está nos calcanhares do governo, da nossa representação política, para rever isso. Sempre. Sempre é um item de pauta, né? A gente ter essas condições para poder desenvolver a armazenagem, a indústria, a nossa logística.
Esse é o nosso radar, né? A quem o Sinditrigo e as indústrias se recorrem, se socorrem? A Frente Parlamentar do Agronegócio São muito acessíveis. tem voz também para a cadeia? São muito acessíveis. O governo do estado do Paraná também, ele tem um peso importante. Então, a gente tem ali algumas linhas de conversa importantes. Não só o Sindicato do Trigo, mas também a Abitrigo, que é a Associação Brasileira. O presidente, esse gargalo na armazenagem vai estar na pauta do Moa Trigo 360, agora em março, em Curitiba. Primeiro me fala, o que é o Moa Trigo? Define esse evento para a gente. Então, o Moa Trigo ele foi um evento criado pelo Sindicato do Trigo para promover o desenvolvimento das indústrias do trigo. Que edição é essa? Terceira? É a terceira presencial, mas a gente iniciou bem na pandemia. Eita. Então, a gente está aí indo para o quinto ano do evento. E o objetivo é trazer para o debate as dores do setor e as oportunidades, os desafios e as oportunidades. Então, desde novas tecnologias, o que a gente vem de novo, aonde muitas indústrias erram, como que a gente pode melhorar ali os nossos times, os nossos líderes, atender às demandas do consumidor. O consumidor está mudando demais, né? As novas gerações. É mesmo? Novos hábitos de consumo. Hoje você compra pela internet, pelo WhatsApp? Compra? Eu? Eu vou ao mercado, eu sou o modo mais antigo tradicional. ainda. Mas você tem razão. Aliás, esse é um fenômeno bem lembrado, presidente. A gente tem visto crescer em escala significativa a compra de alguns produtos que a gente só buscava presencialmente no mercado. É o caso dos derivados da indústria da panificação também? É o caso da gente estar olhando para esse mercado e para esses novos hábitos e nos adaptarmos. Perfeito. Então, está falando de delivery? Bom, também. De repente, está numa plataforma digital. Sim. Né? Está no marketplace. Por exemplo, eu entrei no site do Moinho Globo e me interessei por um determinado segmento de produtos para comprar pela internet. Eu vou conseguir fazer isso. É disso que você está falando. É disso que eu estou falando. Perfeito. Mas mais fácil ainda. Você tem uma indústria de massas ou uma padaria. Você quer mandar um WhatsApp, faz o seu pedido e é entregue. Você pede pelo WhatsApp. É muito mais fácil do que você parar para atender. Né? Então, eu acho que a indústria precisa olhar para o mercado como um todo. Perfeito. Olhar 360, né? Exatamente. Como define o título do evento. O consumidor como um todo. E está disponível para atender ele em todos esses âmbitos e da maneira como ele deseja. O presidente, não são poucos os desafios. Tem muito assunto, né? Aliás, não é só um evento, vai ser uma grande reunião de trabalho. Desde a chegada da matéria-prima, a produção, né? Garantir o nosso trigo e o trigo de qualidade, a armazenagem, o escoamento desse grão, o abastecimento, a produção para produzir com qualidade e como atender o consumidor. Você traz para esse evento outros atores da cadeia também? Trazemos. Inclusive, nessa edição, a gente vai ter a Associação Brasileira de Indústrias de Massas e Biscoitos. Perfeito. Que é a ABIMAP. Perfeito. Vai estar nos fazendo uma apresentação do setor, das tendências, né, para que a gente possa abastecer essas fábricas, essas indústrias da maneira mais adequada possível. Vem gente do governo também ou não? Sempre temos algumas autoridades. Para que eles ouçam, né? Escutem as nossas dores, se compadeçam delas. Um dia de evento? É um dia de evento. A gente faz um dia completo, bem intenso. No dia 20 de março. No dia 20 de março, vai ser no auditório da FIEP, em Curitiba. Okay, perfeito. Bom, dentro da Casa da Indústria Paranaense, não poderia ser em lugar mais apropriado. Bom evento, presidente. E eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para perguntar para a Paloma como é que vai o Moinho Globo, né? Que é uma referência para o mercado, está em ano de aniversário, 70 anos e com novidades chegando, presidente, é isso? Temos novidades chegando. Então, o Moinho Globo vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Completamos 70 anos agora e vamos inaugurar uma nova linha de produção e aumentando assim a nossa capacidade também em 70%. Em 70%? Temos aí um baita desafio para os próximos anos. Que coragem, hein, presidente?
coragem. Crescer 70% nesse cenário Nesse cenário. que está aí, né? Exato. Haja planejamento, né? Precisa. O mercado responde, Paloma, a essa previsão de investimento e de crescimento? Ele vem respondendo positivamente. Acho que a gente tem que buscar os caminhos para se diferenciar no mercado. Tá. Né? Então, ter produtos de qualidade, ter a confiança dos clientes, olhar muito para segurança de alimentos, sustentabilidade, ESG, boas práticas, né, de governança, cuidado com os colaboradores. Então, são alguns diferenciais que o Moinho vem buscando nesses últimos anos para poder crescer e alcançar novos mercados. Ô, Paloma, que os nossos queridos amados telespectadores e internautas de Sertanópolis não fiquem chateados com a minha pergunta, mas a família já pensou em algum momento em deslocar a planta para um outro centro, mais perto dos negócios, mais perto da logística? Você sabe que há uns 12, 13 anos atrás, nós fomos convidados para vir para Londrina. É mesmo? Uhum. E tinha muitos pontos positivos de vir para Londrina. Uhum. Mas a gente tem como política na empresa valorizar muito os colaboradores. Porque o prédio você constrói, as máquinas você compra, mas quem vai fazer acontecer é o comprometimento dos nossos colaboradores. E a gente tem colaboradores com mais de 30 anos de casa. Perfeito. Então, Não é mais fácil você eles, né? fazer uma nova indústria lá do que trazer 300 pessoas para cá. Você sabe que eu conheci um exemplo de uma figura, de um grande empresário paranense que é referência para todos nós, o senhor Mário Gazin, né? O senhor Mário Gazin, que é um dos gigantes do setor, e o principal da planta dele está em Douradina, que é uma cidadezinha pequenininha, né? Bom dia, Douradina, que está vendo a gente no noroeste do Paraná. E o senhor Mário me disse uma vez, eu não posso virar as costas para quem fez a Gazin grande, né? Eu imagino que o raciocínio também valha para o Moinho Globo e para Sertanópolis, né? Expansão, você citou o crescimento em 70% da produção, você cresce a planta que está em Sertanópolis. Vou insistir, ainda assim não tem a tentação de abrir uma outra unidade? A gente tem uma planta diferente? A gente tem expandido em filiais ao redor dos estados que a gente tem mais atuação, por conta da logística, para ter ali uma efetividade logística. Mas de distribuição ou produção? De distribuição. Ah, de distribuição. Produção não. Produção outra toda indústria não, aqui. presidente? Por enquanto não. Não por enquanto. Vamos pagar essa primeiro? Já está pago. Presidente, obrigado pela gentileza de nos atender. Muito obrigada. Parabéns à família Venturelli pelo empreendimento Moinho Globo e seus 70 anos. Vida longa e próspera e muito êxito para o Sinditrigo. A gente vai acompanhar o evento do dia 20 com muito interesse. Tem pão e tem macarrão na nossa vida. A gente tem uma conexão afetiva com essa cadeia de produtos. Então, muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Nossos agradecimentos à empresária industrial Paloma Venturelli, vice-presidente do Sinditrigo Paraná. Você chegou na metade do programa, você perdeu o programa de hoje, ele já está disponível nas nossas plataformas digitais. Acesse o nosso canal no YouTube, Redemassa Londrina, Redemassa Maringá, lá no Cidade Entrevista. Desejamos a todos um excelente final de semana, com saúde e segurança alimentar, inclusive. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!